Amigos colecionadores, vivos ou mortos, vocês vêm comigo. Não, imagina que é isso, eu não podia deixar de fazer essa brincadeira. É muito clássico do nosso tema de hoje, Robocop, o policial do futuro. Eu sabia que ele ia fazer isso. 1987, não podia deixar de fazer. Tudo bem, doutor? E aí? Como você tá? Como é que tá, Tudo Mauro? certo? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Esse é mais um episódio do MBMcast. É o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop com o tema Robocop, que a gente também... Policial do futuro. O policial do futuro. Parte homem, parte máquina, um tira total. Que agora Tava estampado no cartaz. tava estampado aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é muito legal. Mostra aí logo de cara. Isso aqui é do McFarlane, é de uma série chamada Pop Culture. Exatamente. Tem algumas só, é muito raro de você encontrar, raríssimo. Impossível você encontrar. Ele tá na mão de colecionador. Não... Tem do Ramo, e do o legal, para quem não tá vendo, né, só escutando a gente, reproduz o cartaz do filme, só que o legal, né, mano, é que ele é em 3D mesmo. Sim, ele tem uma porta, que legal. Ó, então ele é... Tem luz isso aqui? Porque tem uma não portinha, tem. não? Não, esse não. É porque isso é padrão. Tá. Eles lançaram, além do Robocop, do que eu me lembro, Tubarão, tá. O pôster do filme Tubarão, tá. Rock, que deve ser muito legal, Poderoso 3D, Chefão, né? E o do Alien, o Oitavo Passageiro, que é só... eu não sei se você lembra, que era o cartaz e tinha um ovo aberto saindo uma luz. Sim. Esse tem a iluminação. Tá. Esse realmente tem. É uma coleção legal, né? Eu tenho do Robocop e tenho do Tubarão. Muito bem. Isso daqui é demais. Muito bem. Muito bem. E aí a gente resolveu fazer continuar aquela nossa série dos anos 80. Mais um clássico dos anos 80. Depois de Die Hard, né? Duro de Matar, Predador. Agora, né? A gente veio para Robocop. Rock, porque a gente falou bastante. Na verdade, quando entrou na parte de Schwarzenegger e o Stallone, a gente falou muito dos dois, embora tenha pegado o Schwarzenegger e feito o Predador. Né? Falamos de Stallone, claro, aí entramos falando de Rock, Rambo. Mas isso daqui, Helder, é um clássico. Cara. É um clássico. É um clássico que ele... se expandiu, né? O universo dele se expandiu aí. Sem dúvida. Não só para colecionáveis, videogame. Eu lembro da série. Você lembrou da série de TV, cara? Quando a gente fez a pesquisa, eu tinha apagado, na verdade, na memória. É que a série de TV é osso duro, assim. Chega uma hora que tinha, sei lá, não sei quantos Robocop, tudo igual. Você fala, não, peraí. Aí já virou. Aí já virou. Várzea. Eu não gosto. Eu realmente não gosto da série de TV, não. Isso. E gerou as continuações do cinema. Isso sim. Que é o Robocop 2, que por sinal eu gosto bastante do Robocop 2. Eu gosto muito do Robocop 2 também. Que foi roteiro do Frank Miller. Foi do roteiro do Frank Miller? Frank Miller. Eu não lembrava disso. Roteiro do Frank Miller. Claro que teve muita interferência do estúdio. Tá. E o Frank Miller fala que aquilo que a gente vê nas telas não é exatamente... o roteiro que ele concebeu para o personagem. Tá. Tanto isso é verdade que esse quadrinho aqui que eu trouxe também, pode ver, Frank Miller, Frank Miller, e desenhado pelo Steven Grant e o Juan José Rip. Sim. Né? Sim. Esse quadrinho, primeiro a arte desse quadrinho é um espetáculo. Né? Eu tava vendo, você tava vendo nos bastidores aí, incrível. Tem assim, é absurda, né, a arte aqui, sei lá, pegar uma aqui só pra... A arte é do próprio Frank Miller? Não? Esses caras que, tá vendo? Que legal, né? Muito lindo. Em português, né? Isso aí é Panini, não? Não, isso é em inglês, essa é uma edição americana. É inglês. Tá bom, tá? Legal. Olha esse aqui na cadeira. Olha que espetáculo. Clássico. Exatamente. E aqui é uma edição encadernada que eu tenho, comprei fora. Tá. Não tem edição nacional, não existe. Mas o que é o legal? Aqui é o roteiro original. Tá. Então eles quadrinizaram... isso que eu ia te perguntar. Não é uma continuação, uma história paralela, não. É o roteiro original. O roteiro original. Vislumbrado pelo Frank Miller. Pelo Frank Miller pro Robocop 2. Então isso daqui é o que você tem aqui. Né? Então
O filme que ele queria fazer em quadrinhos. E tem o Robocop 2 aí. O Robocop 2, você tá falando do Robozão. Ah, ele tem aqui. Tem? Não vou... Aqui, ó. Só que, claro, com um outro design, tá vendo? Ó. Tá. Ó. Boa. Tá? Eu gostava do design, eu gostei do design, aquela coisa mais... Eu gostei também. Do segundo. Do Kane, do Kane. Mas olha só, a gente vai falar do Robocop 1, porque, quem sabe num próximo episódio a gente fale do 2, porque é muito legal, o roteiro é bom. Eu gosto do 2. A evolução dele é muito legal. Ele mantém, eu acho, ele procura pelo menos manter o mesmo espírito aquela coisa da sátira. Sim. É claro que eu acho que o Robocop 2, ele pesa um pouco mais na comédia, assim. Às vezes não sei se funciona direito, assim. Tá. Né? Quando reprograma o Robocop. Mas eu não acho ruim. Não acho. Mas eu acho que é de propósito. Eles fizeram pra sátira. Mas é uma sátira. Eu acho que não. Não vou entrar em detalhes. Eu acho que. Lembra por que ele foi reprogramado? Porque aquela coisa, quero tirar esse cara do ar pra ficar com o Robocop 2. Isso era uma coisa pra, sacanear o cara. Exatamente. Tirar e tal. Lógico que pegou pro lado da sátira. Que foi muito legal, mas eu acho que... Não, faz sentido com a história. Você entendeu? Eu vou tirar esse cara do ar. Tanto que ele fica puto, ele vai lá e pega na caixa de força da delegacia. Pra ele fazer um reset. Reset, exatamente. Tanto que tem uma hora, eu acho que é o menininho que fala pra ele, você virou um loser. Você virou um otário. Mas hoje a gente vai falar do Robocop. Vamos falar de Robocop. O primeiro de 1987. Antes da gente continuar com o tema, vamos dar o nosso recado, né? Pessoal, super obrigado por esses... Né? Passamos de 50 episódios, né, doutora? Estamos chegando aos 60. Muito em breve. Agradecer por todos os comentários, pelos elogios, pelas sugestões de temas, que vem nos ajudando para estar aqui todas as terças-feiras, sem nenhuma sem falhas, com um episódio novo, divertido, informativo e cheio de um conteúdo diferenciado. Então, para quem ainda nos acompanha, compartilhe, né? Clique para nos acompanhar e receber as notificações do YouTube. Curta o episódio, pessoal. Curta o episódio. Pra você que assiste, visualiza, né, o nosso conteúdo, não deixe de curtir. É importante, né, a curtida. Não custa nada, é rápido, é só bater o dedo, mas o algoritmo do YouTube, principalmente, ele agradece, tá? Quando você faz isso, tá bom? Isso. E a gente agradece por tabela. Muito bem. Então vamos lá, Robocop. Então gerou aí, jogo de videogame, gerou quadrinho, gerou quadrinho. Tem um outro também, já que você estava mostrando a questão do quadrinho, até a gente estava falando, que é aquele da Horse. Da Dark Horse, que é ele versus o Terminator, que é um crossover. Em português. Isso, e história do Frank Miller também. A história também é uma minissérie do Frank Miller. É uma minissérie. Uma minissérie. Eu acho que são 6 edições que saíram, depois saiu a versão. É muito legal. E aí gerou isso daqui também, né? Gerou, é óbvio, aí as evoluções do filme nos vários formatos para você ver na sua casa, então desde o streaming até o Blu-ray, né, os discos de ultra definição. Gerou um remake lá do Zé Padilha. José Padilha, que por sinal eu tava vendo isso, a gente tava até comentando, né? É difícil você ver filme ruim, você pegar um filme ruim pra fazer remake. Exato. Né? E o Padilha tem uma curiosidade que chamaram ele para fazer um filme. Você conhece a história do Robocop, do Padilha, não? Não. A gente não vai entrar aqui, mas depois do sucesso do Tropa de Elite, sim. Os estúdios americanos chamaram ele para fazer um filme. Não era o Robocop. E aí ele sentou para negociar a respeito disso e tal. E ele falou: não quero, não me interessa, não tenho interesse. Mas o que acontece? Tinha um pôster do Robocop, que é esse aqui, que estava na parede. Olha. E aí ele falou, não, mas me interessa fazer o remake, né, o reboot daquele ali. E aí ele voltou pro Robocop. E aí eles falaram, não, beleza, então... Ele que lançou a ideia? É. Que doido isso. Muito legal essa história. E aí, legal, só pra gente olhar em questão de números, Helder, Robocop 1 foi lançado em 1987. Legal. Com um custo de 13 milhões, barato.
Pãozinho na padaria. Porra, pãozinho na padaria. Barato. Para filme de Hollywood, barato. E a gente vai falar sobre isso com os efeitos especiais que, se não fossem os efeitos especiais, você não conseguiria fazer o filme. Você concorda comigo? Uhum. Porque muito disso da grandiosidade visual do filme, especialmente na época, foi por conta dos efeitos especiais. E são efeitos muito práticos. Sim. E um efeito especial que sempre me encanta, porque assim, a gente tá falando de 1987, claro, você já tinha Industrial Light and Magic, você já tinha o uso de computação gráfica aplicado ao cinema. Claro. Mas no Robocop, você vê o uso de stop motion. Sim. Não em todas as cenas, evidentemente, mas assim, em algumas cenas que aparecem o Robocop... em especial no Ed 209. O Ed 209, que é o robô... O robô descerebrado, antagonista do Robocop. Você tem cenas de... Cotu, né? Na verdade, ele é um Riot, né? Que é aquele que entra para sei lá, né? Acabar com problemas grandes, vamos dizer assim. Sim, né? Ele é... Tanto que tem o foguete, lembra do foguete? Lembra aquele jogo no Robocop que explode o andar inteiro. O andar inteiro. É isso mesmo. Então eu gosto muito, assim, dessa utilização prática dos efeitos, assim. E é claro que, além dos efeitos, o Robocop ele ficou muito marcado também pela pelo grafismo, assim, vamos chamar assim, da violência dele. E dos efeitos de maquiagem. Claro. A gente fala um pouco até mais disso, mas eu acho que isso também faz com que esse filme tenha tanto charme hoje. Faz parte do Robocop isso. Você não consegue, até hoje. Você sabe que quando eles lançaram as versões de casa, e especialmente quando começou a passar também na televisão o Robocop, eles separaram. Porque eu não sei se você sabe, existe uma versão que é a versão completa. Sim. E existe uma versão corte. Que e os cortes são simplesmente cenas de violência. Então, por exemplo, explícita. A cena do Murphy sendo fuzilado para, né? É pior do que a gente. É muito pior do que a gente vê na versão que foi pro cinema. É isso. E até aquela morte daquele executivo. Você sabe que o Robocop era 16 anos, cara? Não dá pra entender a quantidade. Eu fechava o olho, Helder. Eu fechava o olho, cara. eu lembro, eu vi no cinema. Tá. Eu fui assistir no cinema e fui sozinho. Né? Foi naquela época que saiu todos aqueles filmes maravilhosos que Duro de Matar, Máquina Mortífera, Robocop, Predador, tudo nessa mesma época. Aliens, o Resgate era de 86, foi um ano antes também. Essa safra, nesse intervalo aí de ano. Mauro, eu lembro que eu fiquei chocado mesmo. Era muito impressionante. Você não tinha um paralelo, assim, o Paul Verhoeven, que é o diretor holandês, né, trouxeram ele fazia já sucesso com os filmes europeus, trouxeram ele para os Estados Unidos para fazer o filme. Até mesmo nos filmes europeus dele, ele sempre pesou a mão nessa questão da violência explícita. Sim. Né? Sim. É claro que o Paul Verhoeven, sei lá, traçando um paralelo aí rápido com Tarantino, sim, porque o Tarantino também é reconhecido, né, pela sua violência, sim, aquela coisa meio explosiva, sim, gráfica e tal. Mais macarronesca, né? Aqui não, aqui é uma coisa Mas o que eu quero dizer é que, assim, tanto no Tarantino como o Paul Verhoeven, ele carrega na violência, mas a violência como função narrativa. Claro. Então, assim, quando o Murphy é assassinado, né, e ele é o protótipo do policial honesto, correto. Ele é exatamente o exemplo do policial honesto versus aquele mundo decadente. Especialmente naquela coisa dele querer ser o herói do filho, lembra? Herói do filho. Então o filho tem aquela seriado que o herói... TJ Laser. Lembra? Que ele gira a arma e aí ele se baseia, não, então eu vou ser o herói, eu preciso fazer igual. Eu preciso ser um exemplo pro meu filho e tal. Então você logo de cara, você compra
né, que aquele policial que foi transferido para, né, o Departamento de Polícia de Detroit, Detroit é uma cidade completamente decadente, você logo de cara, você entende que, ele é um cara do bem. Sim. E ele é um policial de verdade. Exemplar. Então, quando ocorre a cena do assassinato dele, e com toda aquela violência gráfica, assim, é muito chocante. É muito chocante. Eu acho que isso tem a função narrativa de como o mal é mal. Né? De como é que ele é mal no sentido de, assim, existe uma perversidade daquela gangue do Clarence Boddicker. Nossa, porra, fantástico. Que vilão. Então, bom, vamos. Mas vamos lá. Antes da gente entrar nessa questão, a gente já tá falando um monte de coisa, né? Vou contar um pouquinho rapidamente da história. Vai lá. Porque pra quem nunca viu, mas até porque a referência das gerações mais novas é justamente, se é que assistiram, Padilha. É o Robocop do Padilha. Que tem uma história diferente, um vilão diferente, embora sem dúvida. Michael Keaton, fantástico, sim. Mas uma coisa completamente diferente, até porque, como você mesmo colocou, a questão da violência, que era super marcante, não só no Robocop, mas na década de 80, ela já foi tratada diferente em 2014. Verdade. Até pela questão do personagem, porque teve o fuzilamento, né, do Murphy, né? E aí, no caso do Robocop do filme de 2014, explode o carro. Exatamente, muito diferente. Tem essa, né? Não tem essa coisa explícita que a gente comentou aqui. Mas vamos lá. História. Então, é uma história de um ex-policial que vai transferido para Detroit, né? Onde é uma cidade decadente, caótica, cheia de crimes, etc. Exato. A polícia de Detroit, ela é meio refém da criminalidade. Ela é refém da criminalidade. Tanto que ela está sendo privatizada. Então existe uma discussão também da privatização da força policial. Sim. E ela está sendo privatizada pela Omni. Sim. Né? Omni Consumer Products. Sim. Que vai criar o programa Robocop. OCP, a famosa OCP. né? OCP. Isso, exatamente. E aí, até tem aquela questão de eles quererem fazer greve. Exato. E aí o policial também não, né, ele entra, como é que eu posso dizer? Ele entra meia boca pra fazer as funções dele. E o Murphy, que é o personagem principal, que é esse policial, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Até o chefe da polícia, lembra? Falou, não, eu não quero mais escutar esse negócio de greve aqui e tudo mais. Exatamente. E aí eles ficam meio assim também, né? Você lembra, quando no começo do filme tem aquele policial que morre, eles vão pegar a caixinha das coisas no armário e tudo mais. Ele fala, o enterro vai ser tal dia e não sei o que lá e tal. E aí que ele fala, não quero mais escutar esse negócio de greve. Entendeu? E é muito interessante nessa cena que eles estão no vestiário dos policiais. Sim. E aí tem uma discussão entre eles de fazer ou não a greve por conta desse processo da privatização. E aí entra o chefe de polícia e tira a plaquinha com o nome do policial que morreu. Sim. Assassinado e tal. E eu não sei se você lembra do final dessa cena, que o Murphy, ele tá terminando de se vestir e ele tá usando o armário dele, que ele acabou de ganhar. Sim. E a cena termina exatamente com um corte dele fechando a porta do armário e aparece o nome dele também. Que é fundamental. Fundamental, porque começa aí, pra você entender, ele e a última cena do filme, o que é? Ele falando que o nome dele é Murphy. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Aí o que acontece? Ele tem uma parceira, que é a Lewis. Eles saem em missão junto no carro, né? Protagonizada pela Nancy Allen. E aí, durante a missão, quer dizer, a gente tem o problema de eles estão atrás de um pessoal que realizou um assalto. Realizou um assalto, uma gangue. É a gangue que está dominando a cidade. Isso. Eles vão lá, aí acontece, enfim, eles tentam deter a gangue, não conseguem deter a gangue, e a gangue acaba assassinando o policial, o Murphy, e aí, em paralelo a isso, a OCP já tem um projeto para que é um robô, certo? Para ser um policial com o intuito de ser vendido militarmente. Exatamente. Entra a questão inicialmente de um outro robô, que não é ele,
né? Mas que dá errado, e aí, que é o Ed 209, e aí entra ele, então, para o projeto Robocop precisaria de um policial, e eles pegam ele para poder porque aí dentro da OCP, lá da empresa, ele tem esse programa do Ed 209, que é o outro, esse robô que funciona mal e porcamente, e tem a cena, né, também muito chocante, e com as cenas deletadas você vê que o grafismo da violência, da morte do executivo ainda é muito mais impressionante, mas que mostra, né, um projeto falho. Ele vai cortando a tiro o cara no meio, né? Exatamente, não, moedor de carne. Beleza, mas vamos seguindo. E aí que eles apresentam, né, aí tem um executivo lá também, muito ganancioso, metido também com os criminosos e tal, que apresenta o projeto Robocop para o CEO da empresa e fala, pô, tem aqui alguma coisa diferente. É o Dick, né? Dick. É o Dick. O apelido dele é Dick, né? Dick. O nome completo dele, agora eu já não estou lembrado. E é muito legal a piadinha. A piadinha interna do nome, né? Claro. Dick. Né? Exatamente por. Meu, canalha. Né? Não dizer outra coisa. Exatamente. Né? Mas ele é um Dick. Dick Jones. Dick Jones. Dick Jones. E aí, obviamente, você descobre que depois da morte, né, do Alex Murphy, personagem do Peter Weller, eles pegam o cadáver dele e fazem... Eles simulam, né, a morte do Murphy aí para usar ele como exatamente dentro do projeto. Dentro do projeto. Né? E aí ele volta como Robocop, que é o que vocês estão vendo aqui. Aí vamos falar da mostra que vale a pena. Vai lá. Isso daqui é uma peça maravilhosa, lindíssima, representação perfeita do Robocop. Olha o brilho. Do Robocop, tá? Versão 1987, claro. Existe uma versão do Padilha, mas a gente não vai falar sobre isso, mas existe um colecionável, até porque, como eu falei, saiu muita coisa de colecionáveis. Tem muito colecionável do Robocop. Tem. Estátua, articulado, de várias marcas. A NECA tem muitos articulados pequenos. Claro. Incluindo o Ed 209. Tanto da parte de menor. Esse aqui é um do Hot Toys, escala 1/6. Essa caixa, vem nessa caixa lindíssima aqui. Tá? Ele é todo em ferro fundido, die-cast. Então é uma peça pesada, bem Robocop mesmo. Exatamente. E eles, inclusive, fizeram... Deixa eu tirar aqui, só para não ficar com reflexo. Tá. Opa. Boa. Então, eles fizeram, inclusive, o Ed 209. A gente vai colocar um vídeo aqui no nosso Instagram para mostrar ele, porque ele toda a parte de som dele é feita através de controle remoto, muito legal. E ele escala 1/6 também. Ele escala 1/6. Então ele é gigante, assim, bem impressionante. Esse daqui, inclusive, também tem a questão do controle remoto, que você, apertando o botão, você sai as vozes das principais falas do filme. É verdade. É muito legal. É isso mesmo. Muito legal. Inclusive, coloca a arma na perna, tá? Coloca. Que é uma coisa característica total do Robocop, que não tem no Padilha. Ele tem um encaixe que ele um perna, mas não abre a perna. Mas não é a mesma coisa. Abrir a perna já foi um super design que a gente também vai falar aqui. Então, assim, tem esse. E aí, já que você está aproveitando da figura, falando, mostra o detalhe, aí vem com alguns acessórios. Pode colocar a parte Battle Damage do peito, que você troca. A mão aqui com aquela... São duas, na verdade. Tem o... olha lá. Então você pode trocar. O capacete também. Né? E as várias afeições... Deixa eu tirar aqui o plástico, que fica melhor. As várias feições de rosto, aí, de rosto que dá pra você... Boca dando, né? Boca de... dando... Tá bravo. Tá bravo. Robocop. E essa mão aqui que vem com esse... com essa garra aqui, com esse... que seria a faca dele, né? Mas que, na verdade, serve pra fazer a leitura... de acesso de computador. De dados... Mas... Me lembra o R2D2, não lembra? Eu lembrei na hora do R2D2, né? Mas assim, é um roteiro tão bem amarrado, porque assim, você vê isso nessa cena, porque ele lê os dados, né, num computador, então com essa coisa aqui, que parece uma arma, mas acaba não sendo, tanto que tem uma piadinha, que quando ele acessa pela primeira vez, ele tá apontando para um policial. Ele tipo, fuck you, né? Desculpa, exatamente. Ele manda o cara merda, né? Você não pode... Lembra que eu acho que o policial falou, não, você não pode estar aqui, você não pode... Você não pode... Tipo, né? Aí ele acessa a garra, só que é para leitura dos dados. Sim. Mas, obviamente, para quem viu o filme, roteiro bem amarrado é assim. Isso daqui
né, tem uma função fundamental no clímax do filme. Claro. Né? Então, para quem não viu, eu vou deixar em aberto. Para quem já viu, lembra, né, que ele usa isso daqui no clímax para vencer o Clarence Boddicker, que é o chefe da gangue, e que ele, como Robocop, vai atrás. Porque isso é uma discussão legal, né, Mauro? Porque a partir do momento que ele vira o Robocop, a mente dele apagada. Ele tem a memória dele apagada e... Teoricamente. Teoricamente. Né? Você achava, o que eles achavam, na verdade. Exatamente. E aí ele começa a voltar com a memória. Isso. Porque, assim, ele tem partes... Porque, como ele foi fuzilado, você usou bem o termo, ele perdeu partes do corpo. Então, assim, claro. E fora que eles serram as pernas, ele perdeu um braço. Então, ele é meio cibernético. Ele tem ainda algumas partes humanas. Sim. Né? Né? Mas é um ciborgue. Mas é um ciborgue. E esse eu acho... Eles mantêm o cérebro dele. Mantém. Né? Embora isso é uma parte amarrada, né? Mas você lembra que quando ele é fuzilado, o último tiro do na cabeça. É um tiro na cabeça. Então, sim. É interessante que como eles conseguiram... Ele deu sorte, cara. Eu vou te dizer que nessa hora ele deu sorte, porque poderia ter danificado o cérebro, ele não ia ter essas memórias todas, talvez, né? E eles reconstruem, né? Dá a entender que eles têm tecnologia suficiente para reaproveitar dentro do projeto a massa encefálica que sobrou, né, do policial. E aí eu acho que é um outro charme desse filme que ele é tão memorável. Porque, sim, ele é um baita filme de ação. Claro. Tem cenas de ação, assim, impressionantes até hoje. Uma narrativa, claro, super amarrada, mas ele começa a lançar discussões que atraíram, por sinal, o Paul Verhoeven, claro, o diretor do filme. Porque, no primeiro momento, quando ofereceram o filme por Paul Verhoeven, ele leu o roteiro e achou, isso aqui é uma filme coisa... C. Pura violência, puta lixo. Isso daqui isso aqui é aquela... até tem algumas declarações dele, ele fala, não, isso aqui é uma bobagem norte-americana e tal. E contam que a mulher do Paul Verhoeven falou, não, peraí, olha, aqui tem um subtexto muito legal, que é toda essa discussão filosófica mesmo que a gente pode trazer aqui e que o filme enfatiza. Ele é um subtexto, mas assim, tá explícito essa questão que é o principal do filme, na verdade. Da questão da identidade dele. Da verdade, da humanidade. De você não voltar a ter, de você reconquistar a humanidade. Eu acho isso maravilhoso. Que fica muito claro na cena que ele tira o capacete e a Lewis fala, pô, muito bom ver você de volta, Murphy. Lembra? Você até vai... é bonita demais, muito legal. E aí ele começa a se questionar, o Murphy tinha filho, tinha uma esposa, eu tenho memórias dele, mas eu não consigo mais sentir. Né? Ele começa a ter, né, só voltando, ele começa a ter essas memórias fragmentadas. Sim. Tem uma cena no meio do filme, assim, em que quando essas memórias ficam mais fortes, ele vai atrás da esposa, aí a esposa denuncia ele porque ela se sente perseguida, porque ela acaba de uma certa forma descobrindo que ele... Na verdade, ela não tá mais na casa. Lembra que no 2 ele... no 2, eu tô confundindo. No 1 ele volta na casa que tá vazia. Na memória, a casa tá vazia. É verdade, é no 2. Inclusive tem uma televisão do corretor de imóveis, ele acerta. Ele arrebenta a televisão de que ele começa a ficar... É isso mesmo. Começa a ter uma questão de sentimentos, né? Começa a demonstrar, mesmo com uma máquina, começa a demonstrar sentimentos. E isso eu acho... Que é por isso que você tem, inclusive, essa head aqui, a head dele com a boca brava. Porque ele começa justamente a demonstrar esses... E isso eu acho um charme do filme, né? Quando ele traz essa discussão de, assim, até que ponto ele perdeu a humanidade. E mais, né, Mauro?
é muito legal essa discussão também, porque o que é a nossa consciência? O que é a nossa o que é a nossa identidade? Claro. Né? Ele faz uma discussão do tipo, o que faz você ser você? Claro. Né? Então, a consciência está onde? Né? Porque assim, tudo bem, apagaram a memória dele, claro. Mas você percebe, eu interpreto assim pelo menos, que sim, eles pagaram a memória dele, mas a alma dele está lá presente. Você lembra que quando ele, na parte de narrativa, dele começar a ter o início da volta humana dele, você lembra que ele está naquela cadeira, que é a cadeira onde ele senta para descansar, reaver as energias, etc. Meio parece recarregar. Isso, isso. Sim, e aí sim. ele tá se recarregando, então ele fica com um semblante meio que como se estivesse dormindo. Exato. E aí ele começa a ter pesadelo com a cena dele sendo fuzilado. Você lembra Exatamente, disso? sim. E aí ele começa, inclusive, a se contorcer. Os cientistas que estavam cuidando dele não estão prestando atenção, e aí tem aquele negócio de medir o sonho dele, e começa a ter o sonho e a frequência cardíaca também, né? Ali era mais do sonho, né? De mostrar que ele... como é que estavam É como se eles tivessem... como é que chama? É como se eles tivessem não memórias, a frequência cerebral dele. Isso. E aí ele começa a ter um distúrbio, picos maiores, tá, uma variação maior. Isso. E aí ele começa a se contorcer, e a última cena ele tomando justamente o tiro na cabeça. Que é quando ele desperta. Ele levanta. Mas aí o legal é que ele desperta, isso que você falou. Ele desperta, ele levanta da cadeira, essa cadeira fica dentro lá do departamento de polícia, né? Porque ainda está em teste, na delegacia. Está mostrando experimento e tal. E é a partir desse momento que ele decide caçar a gangue. Sim. Né? Sim. Então você percebe que aí ele manifesta aí um desejo de vingança. Então, eu estava pensando nisso, né? Ou de reparação, tudo bem, de justiça, mas o filme, de uma certa forma, suscita isso, porque ele vai atrás, aí ele começa a perseguir cada um dos membros da gangue. Exatamente. Né? Exatamente. Mas você ia falar o quê? Não, é porque... Se você pegar a grande maioria dos filmes dos anos 80, a questão de vingança é uma coisa que tá sempre mais ou menos presente. Meio recorrente. Você lembra do Rambo, né, cara? Né? O Rambo tá lá preso no Rambo 2, né? Ele com o microfone, aquele negócio do raio, e ele fala, Murdoch, você vai ver quando eu voltar. Cara, aquilo é vingança total. Embora ele não mate no final. Sim. E o Robocop, quando ele sai para pegar a gangue, na verdade, isso... você lembra que... Isso é muito legal. Ele não vai com o intuito de matar. Não vai. Não vai. Até porque ele é um policial. E ele é um policial honesto. Então, quando ele começa a relembrar da vida pregressa dele, ele também é pautado por uma moral. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o filme ele é inteligente a ponto de falar que, como ele é uma máquina agora também, ele tem diretrizes que guiam o comportamento dele. São aquelas 3 diretrizes primárias que eles chamam que ele, pela programação dele, ele tem que cumprir. Então, a primeira, só relembrando, serve the public trust, claro. Servir a comunidade, claro. Né, ao público. Protect the innocent, claro. Proteger os inocentes. 3, fazer cumprir a lei, uphold the law. Sim. Então é um pouco disso que você está falando, Mauro, porque assim, ele vai atrás dos caras, sim. Mas ele não mata os caras. Sim. Ele prende. Tanto que ele prende, a primeira vez que ele prende um dos membros da gangue? O próprio Clarence. Sim. Ele joga no coisa e o chefe de polícia pergunta, mas qual que é a acusação? Ele fala, assassino de policiais, lembra? É isso mesmo. Então. Ele, na verdade, do Clarence é muito interessante, porque ele consegue prender o Clarence, ele é o último de todos que ele prende. Sim.
E eles estão numa fábrica. Ele prende todos, né? Ele prende todos. Ele prende todos. Ele vai no posto de gasolina. Numa danceteria. Tá? Ele prende o cara também. E aí, para prender o Clarence e o outro traficante. Sim. Né? Que é o quarto da gangue. Esses dois últimos, eles estão numa fábrica de entorpecentes. Sei lá, cocaína. Acho que é cocaína e tal. E ele invade a fábrica. Que é fantástico. Né? Essa cena é fantástica. Que ele até fala, né? Se rendam ou vocês vão ter problema. Assim. Eu não lembro se ele fala assim, ele fala alguma coisa assim, alguma coisa assim, venham todos uma vez, senão vocês vão ter problema. Aí eles começam a atirar nele e aí ele começa a agir. Nessa cena, que é uma cena muito bem coreografada. Muito. Porque ele vai correndo a fábrica, ele vai... Muito. E ele já pega com todos os alvos. Exato. E aí que ele fala, venham de uma vez, senão vocês terão problemas, né? E aí ele pega o Clarence, que sobra no final. Sim. E ele tem todo um prazer meio sádico de jogar o Clarence por vidraças. Sim. Né? Dentro da fábrica, com aquelas antessalas. Ele joga de um lado para o outro, o cara fica completamente ensanguentado, até que ele quase estrangula. Mas ele prende o cara, né? Porque o Clarence, ele denuncia o tal do Dick Jones. Sim. Que é o chefão, Sim. E aí ele descobre que é o pega cara... a memória fotográfica e ele vai gravando. Ele grava tudo. Então, esses detalhes são fantásticos. Então veja como é coisa muito bem amarrada, porque assim, o filme ele brinca com essa questão dele cumprir a lei, porque ele é programado para isso, certo? Então tem esse lado que é interessante. Mas ao mesmo tempo, você começa a perceber o livre-arbítrio. Assim, o humano dele e a índole dele antes. Sim. De eu sou um policial, não, eu tenho que fazer justiça. Mas... eu não tenho que necessariamente me vingar. E o Clarence, ele que desperta isso, porque quando ele tá apertando, mas você é um policial. E aí ele para, ele pensa, ele lembra o livre-arbítrio, e aí ele solta e fala, você tem razão, eu sou um policial. É verdade. Aí ele prende ele. É verdade, eu sou um policial mesmo. Né? E aí tem a parte fantástica também, que é tudo muito, como você falou, muito bem amarrado, que é a questão da Diretriz 4, né? Sim. Porque aí ele vai atrás do Dick Jones, o Dick Jones está no prédio dele, lá naquele andar todo dele. Isso é bem no final do filme já. É quase... Não, é porque aí que ele... sim, aí ele vai atrás para tentar prender... Porque tem a briga dele com o Ed 209, que ele fica todo arrebentado, que inclusive tem essa parte dele, e aí os policiais são chamados para detê-lo, e aí eles fuzilam ele e a Lewis salva para levá-lo para a fábrica quando ele tira o capacete. É verdade, porque a gente descobre que a quarta diretriz de programação dele é classified. E aí você descobre... né? É secreta. Ele não sabe qual é. E você descobre... E aí é uma outra crítica muito interessante, né? Que é uma crítica social total que está no subtexto do filme também. O poder da corporação, né, a corporação, as instituições manipulando o indivíduo, porque ele, quanto policial, ele não pode agir contra um membro da organização, da OCP. É isso. Que é exatamente quando ele tenta dar voz de prisão, e aí a diretriz, ela meio que... ela quase que provoca um shutdown nele, não é? Um desligamento, assim, do sistema operacional dele. E aí eles chamam, inclusive, o Ed 209, ele tá todo... Essa luta é boa entre eles. E a história da escada é muito... Tem vários detalhes, né? Qual que é a história da escada? A história da escada é porque ele vai tentando fugir, né, do Ed 209. Porque ele tá nesse processo de desligamento. Sim, eu lembro. Né? E aí o Ed, ele vai pela escada, e aí o Ed, o pé dele, que tá cheio de sensor, não consegue se fixar na escada. Ele não aprendeu a descer escada. Ele não aprendeu a descer escada. É verdade. Aí ele rola, o Ed 209, ele rola, porque ele tenta, né? E aí depois ele fica chorando como se fosse uma criança mimada. Lembra disso? E aí sim, é verdade. Relembrando,
e aparece a Lewis que resgata ele e leva ele até uma fábrica abandonada, que é onde, e olha como os filmes se amarram, que é onde ele perdeu a vida. É verdade. Que é exatamente a fábrica abandonada onde ele perdeu a vida e que vai ter a desforra. Porque... Eu acho que eles deram uma economizada de verba, né? Pra falar, pode ser. Eu vou levar pra ele onde ele morreu, cara, sabe? Depois mas pensa do ponto de vista narrativo, Mauro. Porra, como isso é legal, cara. Como é que é forte. Porque, de novo, a corporação que tenta estar acima da lei, porque o Dick Jones liberta todos os capangas da gangue e fala pra eles, vocês têm que se livrar desse cara, né? Armam eles pesadamente, uns putas armamentos pesados assim. Militares, né? São militares. Que por sinal mostra a manta, né? Que é aquela arma que arrebenta tudo. Que é um absurdo. É muito legal. Que depois ele usa pra arrebentar o Ed 209 no finalzinho do filme. E aí ele luta contra... aí realmente... E assim, né, Mauro? O filme, ele vai... Eu não sei se esse sentimento que você tem, mas assim... É um filme que você vai assistir... O primeiro, ele tem 3 atos muito claros, assim, né? Primeiro, segundo, terceiro ato. O segundo ato, ele acaba com aquela reviravolta de que ele descobre qual é a diretriz, o classified. Claro. E o terceiro ato, mas assim... Ele acontece na fábrica, depois tem como se fosse um epílogo que ele tem que prender o último vilão, que é o executivo. E é divertido pensar isso, né? Que o mal, ele tá em instâncias, em todas as instâncias da sociedade. Claro. Então não é só a criminalidade de rua que a gente vê, e muito, né? Mas você vê a criminalidade dentro das corporações, as instituições como algo mas a narrativa é num crescente, assim, Mauro. Eu não sei se você tem esse sentimento. O filme vai crescendo em tensão. Eu não vejo em Robocop nenhuma cena. A gente gosta de falar disso de alguns filmes. Eu não vejo nenhuma cena sobrando. É verdade. Você pode ver. Podia falar, isso aqui podia exagera. Não, você pode ver tudo amarradinho. Tudo amarrado, aquilo que acontece antes tem uma função que se cumpre no final. Claro. E o clímax ele vai num crescendo até o último momento. Pô, o desfecho é muito legal, né? A partir de como que ele... como é que eu vou me prender o executivo se ele é, na verdade... E aí o chefe do Dick... Que é o CEO, que é um velhinho. Que é o velhinho, que depois ele vira o cara... Ele vira um arrogante mal ali do segundo filme. No segundo filme, ele se mostra também um filho da mãe. O mais filho da mãe que é o Dick Jones. Né? Exatamente. E aí ele despede o Dick Jones, e aí, quer dizer, não tem mais a questão da... e ele fala muito claramente, cara, a cena é muito bem feita, né? Do tipo... minha diretriz não permite que eu prenda alguém dessa companhia. Dessa companhia, né? E aí o velhinho... E aí o velhinho fala assim, mas por que você tá aqui? Aí ele vai lá, mostra a gravação dele, porque enquanto o Dick Jones vai falando, tive que eliminar Bob Morton porque ele cometeu um erro, agora eu vou eliminar o erro, lembra? E o Bob Morton, a gente não citou o nome dele, é o executivo dentro da OCP. Concorrente do Dick Jones e que leva o projeto do Robocop depois que o Ed 209 dá errado. Porque dá errado é exagero, né? Você mata no meio, você arrebentou o cara no meio do escritório. Pra dizer o mínimo. Estou muito decepcionado com você. Estou muito decepcionado. Tem fases memoráveis do filme. Isso foi só um detalhe. Porra, tem miolo do cara na sala e ele me fala que foi um errinho, né? Muito bom. Mas aí, vamos fechar essa cena. Então, aí a cena final, depois que ele acaba aí realmente eliminando a gangue. Claro. Ele vai prender o Dick Jones, ele não pode prender o Dick Jones, eles estão numa reunião do conselho de administração. Para ele vender o Ed 209 de novo. Exato. Né? E ele fala, eu não posso prender alguém dessa companhia. Ele mostra o vídeo que Dick Jones, não, ele entra, ele fala algum problema policial, o velhinho fala, e ele fala Dick Jones está sendo acusado de matar
um fulano, não sei se era do Bob Morton. Bob Morton. Você tem prova, ele coloca isso aqui. Ele acessa novamente o leitor aqui de dados dele e mostra o vídeo para todo mundo. Isso. Aí o Dick Jones pega o velhinho e ele fala, tem minha mãe das minhas diretrizes, eu não posso... ele pega, o Dick Jones, ele pega uma arma, pega o velhinho e fala, não, eu vou embora, me traga um helicóptero, porque eu vou fugir daqui. E aí sim o Robocop vira e fala... Eu não tenho... minha diretriz não me permite fazer nada contra alguém dessa organização. E o velhinho, o CEO, que seria o CEO, fala, Dick, você está despedido. Demitido. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí ele fala, você vai dar um cotovelada. Dá uma cotovelada. O Dick solta e ele... Deixa o Robocop... né? Então fica com o Dick na mira. Ele tira a diretriz. Você lembra que ele a diretriz na tela. Ela apaga e ele já puxa a arma. Não, e ele fala antes o quê? Obrigado. Ele fala obrigado. Obrigado. Pô. Atira. Muito bom. É muito e bom. O Dick Jones, ele despenca, não é isso? Porque ele toma um tiro... Isso, quebra a janela atrás. E ele despenca. E se você olhar com muito cuidado naquele detalhe, eu sempre olho aqui. Lá embaixo tá os destroços do Ed 209. Ainda tem? Eu não lembro disso. Não, eu sempre olho. Que legal. Muito bem feito, cara. Que legal. Muito bem feito. É verdade. Quando ele entra, ele destrói o Ed 209. Com a manta. Com a manta. Tá bom. E aí o velhinho pergunta, pô, bom tiro. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí ele fala... Só que aí, olha como é que as coisas são brilhantes. Só que aí, ele gira a arma e veja o simbolismo. Tudo bem, ele gira a arma porque ele é um cowboy. Não! Ele gira a arma... Coisa que você viu antes, que ele estava treinando o giro da arma, porque ele queria ser um exemplo para o filho. Mas ele voltou a ser o Murphy. É isso. Isso aí é claríssimo. Tanto que ele fala que é o Murphy. Tanto que ele vira e fala, Murphy. E o filme... muito Porra, mano. Sensacional. Não é por nada não, dá vontade de ver de novo. Dá, é isso mesmo. Não podemos deixar de mencionar que esse filme virou um cult não só por conta de tudo isso, mas, assim, empacotando tudo isso, você tem ainda a trilha sonora do Basil Polidori. Fantástica. Isso é uma das coisas que é do Conan o Bárbaro. Ele fez do Conan, que é outra trilha memorável. Absurda. Essa trilha do Robocop... Pô, você escuta até hoje. A gente falou da invasão dele da fábrica, que ele fala pra todo mundo, venham todos juntos e não sei o que lá, e ele vai batendo um por um com a trilha sonora. Com a trilha sonora. É fantástico, cara. Fantástico. Talvez até olhando assim, me lembra o John Wick, do 4. Lembra que ele tem aquela visão de cima? É verdade. Que tem uma trilha sonora e ele abatendo um por um. É verdade. Você fala assim, volta um pouquinho. É verdade. Volta um pouquinho, vai no Robocop pra ver se... Ele não faz tudo de cima, mas ele você vê umas cenas dele, dele se movimentando meio de cima. Tem um plano geral, assim, e essa cena, claro, ela tem vários cortes, mas o Paul Verhoeven, ele faz o que os cineastas lá, um mise-en-scène, né, no sentido de você... entende a estrutura da cena e tem alguns planos meio gerais, assim, com poucos cortes. Então a câmera ela acompanha ele percorrendo. É isso. Igualzinho. Igualzinho. John Wick igualzinho ao Robocop. John Wick igualzinho ao Robocop. Né? Maravilha. Legal, Manão. Se a gente seguir um pouquinho, até já indo para a segunda parte, para os finalmente. Vamos lá. É óbvio que a gente já falou, cara, tanta coisa, né? A gente se empolga. A história você já viu que, quer dizer, isso. Uma história que já amarrou. Né? Uma história bem feita, uma história que chama atenção, essa parte da humanização. Eu gosto muito dessa discussão. Você sabe que eu curto muito essa coisa. E faz parte do sucesso dele, porque vamos imaginar o seguinte, por exemplo, quando você viu o Robocop, né? Na verdade, assim, você viu a chamada do Robocop, teve alguns trailers que você assistia, aquela coisa de, né, que existe até hoje, né? Tipo, olha, vai ter um filme, Robocop, não sei o que lá, e aí você viu esse cartaz aqui, que chamava a atenção, que é falar, pô, é um robô, que é um
na verdade, um humano, porque tem essa parte que aí é só o queixo dele que você... Só o queixo. Né, o formato dele, como se fosse um homem dentro de uma armadura, que chama atenção e vê que é um homem. Desculpa te cortar disso, mas esse detalhe que você falou, isso é importante, eles falam no filme. Por que eles preservam a face humana? Para você ter uma questão ele humana. Fala para que ele possa causar empatia em relação ao público. Claro. Então, em relação à sociedade. Claro. Né, para que ele possa ser aceito. Porque, assim, ele não é totalmente um robô. Ele tem um... É um humano ali. Teoricamente dá um humano... Exatamente. Então é interessante esse detalhe. Então você vê essa questão do cartaz do filme. Quem viu o trailer durante os filmes anteriores ao lançamento dele, também pode, né, falou, pô, esse filme deve ser legal e tudo mais. Mas que você não consegue enxergar, por exemplo, essa parte da história, que foi muito bem feita, né? Tem algumas cenas que podem ter sido spoilers em função do trailer, mas a grande parte, especialmente as partes muito violentas, não foram mostradas. E a violência foi parte da história do Robocop, né? Porque... Claro. Não, assim, a violência gráfica, ela é chocante. Sim. E é até estranho falar isso, mas assim, ela é totalmente justificável. Totalmente justificável, exatamente. Ela é totalmente justificável. Exatamente. Assim, do porquê ela é daquele jeito. Sim. Né? E aí, somado a isso, óbvio, a gente também falou um pouquinho da questão dos vilões que fazem... Aliás, se você pegar todo o filme, não tem um super ator, né? Não tem aquele, vou pegar uma super estrela para fazer o Robocop. Não. O próprio ator do Robocop... O Peter Weller... Ele era um desconhecido. Ele era um desconhecido, exatamente. A Lewis, o próprio o vilão, o Clorce Boddicker, o Dick Jones, quer dizer, eram personagens, atores... Alguns, a Nancy ela era um pouco mais conhecida, mas assim, não era mas eu quero dizer assim... Super estrela, exato. Ela, assim, não, putz, uma super estrela, não. Então, mas que fizeram muito bem cada um dos seus personagens, incluindo os vilões, né, da gangue. Você lembra de cada um deles? Cada um deles. Ali aquela cena do posto de gasolina, que foi o primeiro encontro do Robocop com alguém da gangue, e que foi o início do despertar dele pro lado humano, que gerou as memórias, e ele para, lembra da cena? Ele para porque ele... Peraí, eu conheço você, a gente matou você, e aí ele para, como assim, peraí? Tá. Foi isso mesmo. E aí ele dá uma travada, porque ele começa a ter um pouco da volta flashes, das memórias, né? Os flashes e tudo mais. Sim. E aí ele pega depois esse personagem eu não lembro o nome. Ele pega, ele derruba ele da moto, vai lá, pega ele e fala, quem é você? E aí ele tira toda a questão da foto do rosto, que ele vai fazer a pesquisa lá, né, que ele usa justamente essa parte aqui. É verdade, é isso aí. Para poder... E atrás dos demais. Vem atrás porque aí ele consegue identificar quem são os comparsas. Sim. Então aí ele tem o acesso aos comparsas e aí ele vai indo atrás de cada um deles. Isso. Uma coisa que eu queria só acrescentar também, irmão, é que o charme... outro charme do filme. Esse filme é muito charmoso, viu? Mas assim... Principalmente quando explode os miolos das pessoas. Mas assim, o Peter Weller, o ator, para vestir o traje do Robocop, ele passou aqui, a gente estava lendo isso. Primeiro ele demorava horas para vestir o traje. Claro. Né? Demorava horas. Assim, não é 2 horas, 10 horas. Era uma coisa absurda. Claro. Ele dormir. Era fazer xixi, não sei como ele fazia xixi. Não sei também. Ele ficava. Tanto que era um traje super pesado também. Então, ele passava mal, ele tinha que ter tempos de descanso. Então as filmagens ficavam paradas porque assim. Claro, não conseguia, imagina. Mas, além disso, do uso do traje, o Peter Weller ele foi treinado por um mímico. Sim, isso é muito legal. Para exatamente reproduzir movimentos que seriam movimentos de um robô. Claro. Então,
assim, quem não viu, precisa ver, porque é um show de interpretação. Claro. Os detalhes, assim, é na minúcia. Claro. Como ele faz determinados movimentos. Claro. Que ele andando, ele vira a cabeça. De como ele vira os braços, mas é realmente um trabalho primoroso. Fantástico. E que você acredita. Você fala, esse cara é um androide mesmo. Ele vira mesmo, né? Ou até mesmo quando ele tá atirando na fábrica. Quando ele tá atirando, ele faz um movimento, ele vira, aí ele vai, aí ele mira e atira. É incrível, é incrível. Mas que aí você soma isso com a parte de design da roupa dele, né? O que você acha desse design? A hora que você. Ele te ganha a hora que ele abre a perna pra botar a arma. Você concorda? Totalmente. Que uma das primeiras cenas que você vê ele. Totalmente. Ele depois que ele vira o robô, é justamente essa. Aqui, né? Desse lado aqui. Mas tem uma coisa também que é marcante, e aí vale ressaltar, de novo, porque a violência é justificada, mas ela não é com um pouco de exagero, mas talvez para colocar como uma crítica? Não uma crítica, mas um carimbo registrado, cara, isso aqui é Robocop. Né? Sim. Por exemplo, né? Tudo bem, a cena da mulher, que é super clássica, da mira, que ele vai e atira pela saia e pega na virilha do cara que tá segurando ela. Lembra dessa história? Sim, quando ele começa a agir como Robocop. Isso, nas primeiras missões. Antes dele, obviamente, partir para caçar a gangue, ele cumprindo o papel de policionamento nas ruas. Isso. Ele salva uma mulher que tá para ser estuprada. Exatamente. Ela tá de saia, na hora que ele chega, os bandidos, um dos bandidos pega ela com uma faca no pescoço e usa ela como escudo humano. É isso aí. E aí o que ele faz? Ele pega a arma, ao invés de mirar ali no rosto dele, não, ele mira entre a saia e atira e pega na virilha dele. Aí ele cai e o outro cara larga a arma e beleza, né? E eu acho maravilhoso isso. Acho maravilhoso, mas acho maravilhoso no sentido, assim, para você ver a mensagem. Isso é inegociável. É isso. É inegociável. É isso. Né? A mensagem que ele quer passar é assim, cara, isso não tem... isso não tem atenuante. Né? Claro que ele leva isso a um humor negro, é meio sarcástico, assim, você ri da tragédia do cara, mas tudo bem. Ele é um estuprador mesmo, bandido. Você sabe que tem um jogo de arcade, né, da 1987, falou que depois que o Robocop. E ele é 2D. E aí tem, inclusive, isso. Você tem o cara segurando a mulher. Você tem que agachar para atirar. Exatamente. E aí você atira e acerta no cara e ele solta a mulher, né? Muito então bom. É muito bom essa história. E a outra cena de violência, quando ele, logo em seguida, você lembra que tem um criminoso que é um ex-funcionário da prefeitura? Sim. E ele pega e com todo mundo na prefeitura como um refém, você lembra? Lembro, claro. E aí o que ele faz? Ele pega o cara, ele usa a visão dele térmica para passar pela parede ali, para ver a parede onde o cara tá, ele puxa... Ele atravessa a parede. Então, mas o que acontece? Não é que ele puxa, e aí ele fala, não, beleza, né, você tá preso aqui. Ele dá um soco no cara... Ele dá um soco... Que passa pela janela, cai em cima do carro, o cara morre. Mas é efeito colateral. Eu sei. Mas dano colateral. Você sabe que tem muito engraçado, porque teve você lembra aquela revista Mad? Sim. Lembra da revista Mad? Claro. E tinha do Robocop, né? Eles fizeram uma sátira do Robocop. A Mad, para quem não conhece, pessoal, era uma revista que... continua sendo publicada até hoje. Uma revista de comédia, né? Desenhada em branco e preto, que fazia sátiras em vários assuntos. Um deles era onde pegava filmes e transformava isso em sátira. Puta, e aí, quando ele fazia as diretrizes, e aí eu lembro disso até hoje, uma das diretrizes era... proteger o inocente com violência, gerando mais, aliás, gerando mais violência. Era mais isso, cara. Era mais isso. Entendeu? É isso mesmo. Você sabia que eu tenho uma edição da Mad que traz é tipo uma edição especial que traz um compilado dessas melhores histórias publicadas. Boa. E tem a do Robocop. Eu tenho essa do Robocop. Mas assim,
eu acho que, de novo, a violência aqui ela é utilizada como um artifício narrativo. Claro. Ela é exagerada. Claro. Ela é exagerada, sem sombra de dúvida. É uma marca até registrada dos filmes do Paul Verhoeven. Tá. Ele tem essa pegada, assim, né? Essa coisa mais gráfica. Densa, né? Uma densa. E ela é feita, de fato, para chocar. Sim. Né? Porque, assim, ela não é agradável. Ela não é feita para ser agradável. Ela é feita para ser desconfortável mesmo. Sim. Né? É incrível, cara. Tanto que ele fez um dos filmes dele, né? Que é o Instinto Selvagem. Você lembra que a assassina pegava lá o cortador de gelo e matava, né, a sangue frio lá, a vítima. As cenas, por sinal, que aparecem, a primeira cena do Instinto Selvagem, em que você não tem a visão da assassina, mas você tem a visão da cena. Sim. Porque ela matava o amante dela. O amante durante o sexo mesmo. Sim. E, aquela cena extremamente gráfica também. Né? Mas faz parte como eu te falei, do contexto do Robocop. Né? Eu acho que essa violência e tudo. E tem até aquela cena final, quando ele mata o Clarence, né? Você lembra da história que ele pega a primeira vez e leva preso? Isso. Aí na segunda vez que eles vão lá pra tentar assassinar ele por uma segunda vez, você lembra da história? Exatamente. O Dick Jones dá o localizador pra ele e fala, ele tá lá na fábrica abandonada. Aí ele dá acesso às armas militares, que são as mantas, e a gangue vai toda pra lá pra fazer um segundo assassinato do Alex Murphy. E aí quando o Clarence tá aqui, olha, né, que ele tá com aquele plano na cabeça do cara da gangue dele jogar os pedregulhos em cima dele através do guincho ali, né? Do eletrolima. O Robocop fica preso. Eu estou aqui, venha me prender. Aí o Robocop tá andando com a arma na mão e ele fala assim, eu não tô mais aqui pra te prender. Lembra dessa história? Lembro. Então. E aí... porque ele percebe também naquele momento que ele tem que... É legal essa discussão também. Ele tem que ele tem que quebrar o sistema. É isso. Ele tem que quebrar o sistema. Né? Então, assim... E ao mesmo tempo, olhando por uma segunda, assim, do tipo, Clarence, eu te dei uma chance, você não foi, e você é um perigo pra sociedade. Eu vou aqui pra fazer, tô aqui pra fazer justiça. E aí, quando ele joga os pedregulhos em cima do Robocop, o Robocop não morre, ele tá com o braço pra fora. Ele fica preso. Isso, aí ele pega um cano ali e começa a enfiar onde tá... No peitoral. No peitoral, onde tem os ferimentos e tal, e ele pega essa mão aqui, e aí, pela primeira vez, ele mata alguém utilizando como se fosse uma arma, né, isso daqui. Ele enfia no jugular. Né? E aí começa a vazar sangue, lembra? Por isso que eu tô falando, É gore. É gore. O negócio é meio gore, assim. É gore. Muito bem, Helder. E aí, quer dizer, acho que tudo isso fez Robocop, como você falou, ser um sucesso. Um clássico. De crítica, hein? Porque existe também... Ele gerou 4 vezes mais, tudo bem, foi orçamento de 13. Ele gerou 53 milhões, né? Por um elenco desconhecido, por um filme que não era uma grande aposta, embora visualmente, de novo, né, seja uma... Mas fez muito dinheiro. Quanto fez de dinheiro? 53 milhões. Beleza. Na época era bastante. É muita grana. Na época 87. E a gente não pode esquecer, tudo isso que a gente está falando, toda essa narrativa de filme policial, ficção científica, filme de ação, recheando tudo isso, tem essa crítica da violência, né? Tem essa crítica do corporativismo, tem essa crítica... A discussão da humanização, da desumanização, da mídia, do consumismo desenfreado. Né? A mídia ela é extremamente sensacionalista, de tentar manipular a opinião pública. Então tem todos esses... Aquele controle das grandes corporações. Exato. Então, e veja quantas ideias bacanas você tem no filme que
O segundo filme se aproxima ainda disso, eu acho que mantém o mesmo espírito. Claro. Tá? E aí o terceiro se distancia, a série de TV se perde. Isso. E o reboot não chega nesse nível, não chega nesse nível de profundidade do primeiro. Assim, mas pelo menos é a minha impressão. Fez um super sucesso, porque o reboot, super sucesso, mas... relativo. Sucesso, ele foi um filme de 100 milhões, que para um filme de 2014, né, onde você já tem filmes muito mais caros, sim. É um orçamento não caro e não tão barato, mas que gerou 242 milhões, certo? Mas ele não me ganhou, sabe por que não? Sabe por que não? Não me ganhou. Assim, e olha que tinha o Michael Keaton, exatamente, hein? O Batman, né? O Batman, Mas assim, quando eu bati o olho no traje, eu olhei e falei, pô, todo de preto, tal. O design do traje, eu falei assim, isso não é o Robocop. Isso não é o Robocop. Eu acho que tira essa questão marcada da violência que a gente comentou aqui. Por exemplo, a própria criação do personagem, ele se dá na explosão de um carro, né? Então você corta toda aquela questão. E a maneira de humanizar, de voltar à humanização, não tem essa questão das memórias. Ele puxa também de uma outra forma, né? Mas enfim, eu acho que como a gente mesmo comentou, você não faz reboot de filme ruim. É verdade. Aí isso aqui virou um cult. Você não faz reboot de filme ruim, mas você tem reboots ruins de filmes excelentes. Que é o caso de Robocop. É isso aí. Pessoal, pra quem nunca viu, veja. Pra quem já assistiu... Deixa seus comentários, porque é tanta coisa para se comentar aí. É muita coisa. Robocop que vale... a gente tentou dar uma grande pincelada aqui, né? É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe com pessoas que gostam de Robocop, anos 80, do personagem, do filme especificamente, pode ser dos outros filmes também, Robocop 2, Robocop 3, que no final das contas gerou um monte, a gente trouxe um só de um exemplo de colecionáveis, mas gerou muita coisa de colecionável, inclusive esse aqui, como a gente comentou, que é maravilhoso, tá? Vai sair um Robocop maravilhoso. Para quem está assistindo e escutando, vai sair um Robocop muito em breve, ainda esse ano, eu acho que chega, da Iron Studios. E em duas versões, a Escalum 10, vem a versão dele empunhando, mais ou menos nessa pose, tá? Com uma base... abre a perna também, tá, pessoal? Aqui a gente não mostrou, mas abre a perna. Abre a perna, botar a arma dentro da perna. Exatamente. Vem nessa pose, numa base um pouco mais simples, tá? Só que a outra base que é a versão Deluxe anunciada, procura reproduzir a cena do filme, do cartaz. Então, tem a porta do carro aberta, exatamente essa... E vem um charme especial que eles anunciaram recentemente, que eles adicionaram luz a luz do carro. Aqui do pisca-alerta. Do pisca do policial. Do policial. Tá bom. Vermelho e azul, então acende também. Pô, é legal. Que legal. Bacana. Vai sair muito em breve. Show de bola. Isso aí. Pessoal, é isso. Dr. Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá. @TheOneCollector. Lá no Instagram, tá bom? E toda terça-feira aqui no MBM Cast. Sem falta. E para me encontrar, também aqui a gente está aqui toda terça-feira no MBM Cast, tá? E YouTube, Spotify. E também no Instagram da MBM, tá? MBM @Unlimited, _Unlimited, onde a gente tem várias peças dos anos 80. Essa aqui especificamente não está disponível, mas a gente sempre... A Robocop é super procurado, cara. Não tem como. Já vai embora. Ele é de 209, tem várias versões muito legais, inclusive feita pela Hot Toys. Uma onde você tem um set com o Alex Murphy como policial, e a outra com ele todo Battle Damage, que inclusive você tem sem o capacete. É verdade. E vem inclusive a manta, né? A única versão que vem a manta é justamente essa. Então, faz muito sucesso. Dead or Alive, You Are Coming With Me. Não são vocês não, meus amigos colecionadores. Não, de forma alguma, gente. Maravilha, pessoal. Obrigado, até o próximo episódio e a gente se vê.
Valeu. Abraço. Até Valeu, mais. Fernando. Tchau, Falou. tchau. Valeu. Tchau, gente.